paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus venha te abençoar e te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra e ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, e o título diz: Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntou eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós percebemos, meditando nessa palavra, que Deus, ele gostaria assim de agir em todos os lugares, mas aqueles homens, aquelas pessoas do lugar onde Jesus, a terra onde Jesus estava, onde era a terra dele, não acreditavam, não deram crédito à mensagem, mesmo vendo e até ficando admirados, muitas das vezes, com a sabedoria, com o ensinamento, com o milagre. Mesmo assim, eles não criam por olhar para a família que Jesus veio, por olhar que Jesus era um carpinteiro, por olhar que como poderia aquele homem ter tanta sabedoria e fazer aqueles milagres. E eu, meditando nessa palavra, comecei a imaginar que se ele fosse filho de um sacerdote, talvez alguém desse crédito. Talvez abriria o coração. Se ele tivesse um título, mas ali aquele povo não dava crédito da mesma forma que dava para os sacerdotes daquela época. E olhava para Jesus como carpinteiro e não o viam como o Filho de Deus. Apesar dos milagres, apesar da sabedoria e do ensinamento, que sabia que aquilo só poderia vir da parte de Deus. E meditando nessa palavra, eu me lembrei da conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos diz: Rabi, sabemos que esses milagres não podem acontecer se o Senhor Deus não estiver com ele. Quer dizer, o povo aqui também, como Nicodemos, reconhecia os milagres, via os milagres. Só que questionava, mas como pode? Ele é carpinteiro, é filho de Maria, irmão de Tiago. E esses milagres acontecer e ele agir dessa forma, ele falar dessa forma, ele ensinar. E a incredulidade deles não deixavam eles enxergar que o Filho de Deus estava ali. Não deixava eles ver o trabalhar de Deus, que a presença de Deus estava. E aí Jesus diz no 4: Só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Quer dizer, muitas das vezes, dentro da sua casa, muitas das vezes entre os seus parentes, é que as pessoas não conseguem enxergar que Deus mudou a sua vida, que você é uma nova criatura, que você hoje é um servo, uma serva de Deus. Muitas das vezes, as pessoas
trazem à memória o seu passado, quem você foi, ou procuram o seu mínimo erro para falar que você não mudou nada, que você não é outra pessoa, nada. Apesar de ver que hoje o seu linguajar é outro, o seu vestir é outro, que Deus te usa como instrumento dele nessa terra, que você é um instrumento de Deus nessa terra, que você é uma nova criatura. E muitas das vezes não reconhece isso. E não é uma honra querendo se engrandecer, mas é uma honra para entender que é Deus trabalhando no ser humano. Que Deus ele pega uma pessoa que é sim desvalido, que é sim tem um nome, tem uma índole má, que tem um caráter mal, e Deus ele muda a história e ele transforma para a glória do nome dele. E ele realmente derrama a graça dele. E muitas das vezes aquele que está à nossa volta não reconhece isso. O Senhor, com certeza, nós também, né, não queremos honra, mas na verdade é o reconhecimento do agir do poder de Deus na nossa vida. Não honra querendo se engrandecer no nome de Deus, no poder de Deus, pelo contrário, mas reconhecendo que é Deus que está falando, que é Deus que está curando, que é Deus que está ensinando. Não olhando para o seu passado, não olhando para a sua profissão, não olhando se você tem uma boa dicção, se você fala bem, se você é eloquente, mas olhando que é Deus na sua vida. Da forma mais simples e mais humilde, é Deus que está falando através de você, que você é um instrumento de Deus. E que realmente Deus ali, Jesus, né, na palavra diz aqui a partir do versículo 5, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Quer dizer, aquele povo, eles estavam ali familiarizados com Jesus. Eles estavam familiarizados. Como pode? Isso não pode. Não é assim, não é dessa forma, não é desse jeito. Quer dizer, o homem ele quer falar como Deus vai agir. O homem quer falar como Deus vai trabalhar. Quem Deus vai escolher para poder usar como instrumento sobre essa terra. Deus ele vai usar quem ele quer. E muitas das vezes o Senhor ele vai pegar aquele que é pequeno, aquele que não é nada diante dos homens, para poder confundir os pensamentos, né? A palavra de Deus nos mostra que o Senhor ele trabalha naquele que é simples, naquele que é humilde de coração. E que muitas das vezes nós seremos sim rejeitados, né? Você imagina que era o Filho de Deus que estava ali, ele foi rejeitado pelos seus, né? Na sua terra, na sua casa. E nós sabemos que nós também não seremos diferentes. Sabemos que para nós também não vai ser diferente a nossa luta, a nossa peleja para levar o Evangelho, para levar a palavra que vai mudar os pensamentos do ser humano, que vai regenerar o ser humano para que ele venha buscar a presença de Deus e se torne uma nova criatura. Sejam renovados, fortalecidos, mudados, moldados na presença do Senhor. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e entrar em oração com você. Feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que nada, Pai, venha parar, Senhor, o nosso ser de buscar a Tua presença. Que nada, meu Deus, venha fazer com que nós venhamos deixar de anunciar o Seu Evangelho e a Sua palavra. Que nenhuma acusação ou que aquilo que as pessoas dizem, meu Pai, sobre nós, ao nosso respeito, ou aquilo que nós éramos no passado, ou a forma que nós falamos, Senhor,
ou até mesmo a roupa que nós vestimos, ou até mesmo por um título, por um cargo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que sejamos simples e humildes de coração, assim como o Senhor também é. Independente daquilo que vão falar ou que vão dizer, que nós venhamos anunciar o Seu verdadeiro Evangelho, que sejamos instrumento do Senhor nesta terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós te agradecemos por tudo, por o Senhor, meu Deus, estar nos sustentando até aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.